Mesmo nome dessa aula é o nome de um curso, né, que a gente começa na semana que vem. E fiquei bem feliz, assim, saber que a gente tem bastantes inscritos para essa aula aberta, porque mostra que o assunto despertou o interesse das pessoas, né? Então, acho que a gente está pensando em coisas relevantes. Para esse encontro de hoje, eu tenho a sorte e a honra de conversar com meu querido Alê Salles. O Alê é coordenador do One Year em Design de Mobiliário do IED São Paulo e da pós de Design de Interiores Contemporâneos do IED São Paulo também. Eu sou Diana Joels, sou coordenadora desse curso, né, que é uma extensão 60 horas, Design Integral de Espaços e Luz, e coordenadora do que vai ser a pós, né, de Design de Espaços do IED Rio. Sou professora do One Year em Design de Interiores na disciplina específica de Design de Iluminação, né? E sou arquiteta e especialista em Design de Luz. E o Ali é arquiteto multifacético. A gente preparou uma conversa aqui, né, para falar um pouco sobre esse tema, na verdade. Eu vou compartilhar algumas reflexões, algumas ideias que eu acho que ajudam a compartilhar um pouco qual o espírito, né, da nossa abordagem para esse assunto, o design integral dos espaços e da luz. E o Ali vai me interromper quando ele precisar, quando ele quiser, quando ele desejar, quando surgir aí no chat alguma colocação, e depois a gente vai desenvolver aí um diálogozinho. Se fosse uma aula, né? Se eu tivesse como interagir com as pessoas que estão assistindo a gente agora, seria bem diferente. E com certeza a gente iria abrir com uma discussão entre as pessoas que estivessem com a gente na aula, né? Subdividir em grupos e já propor uma discussão sobre o título, né, dessa aula e o tema desse curso, Design Integral de Espaços e Luz. Então, assim, se a gente estivesse no contexto de aula, eu já iria pedir para as pessoas, sei lá, 3 a 3, o que é design? O que essa palavra significa, né? O que significa integral? O que então a expressão design integral significa? O que significa, então, o design integral? A gente iria passo a passo na desconstrução desse vocabulário e na reconstrução desse título a partir da ativação dos repertórios dos alunos, dos participantes, de quem estivesse aqui com a gente, né? Eu acho que isso é interessante de comentar, não para lamentar, que a gente não vai fazer isso, né? Mas para dizer que dentro da nossa metodologia pedagógica a gente trabalha muito com ativação de repertório, né? Muito com a certeza de que todo mundo que está com a gente na sala de aula tem muita bagagem, muita experiência, e a gente vai, então, criando uma ambiência, uma plataforma de troca de conhecimento e de elaboração de perguntas, né? Que é isso que a gente vai fazendo. Quando a gente trabalha de maneira sistêmica, que eu vou chegar lá, a gente vai sistematizando as questões que surgem ao longo do nosso processo de trabalho. Como não dá para eu perguntar para vocês, eu vou dizer, né? Para mim, o que é design? Qual é a definição que eu trabalho, né, que eu penso quando eu uso a expressão design? Então, quando a gente optou por chamar esse curso Design Integral de Espaços e Luz, o que a gente está querendo dizer? O design, e até tem uma coisa meio estranha, né, de usar a palavra, porque no português é a palavra certa, apesar de a gente não gostar muito de usar termos de outros idiomas, mas assim, no português, eu ainda não encontrei uma palavra sozinha que dê conta do que a palavra design dá em outros idiomas, né? Porque ele pressupõe uma atitude, né? Uma abordagem, uma forma de atuar e de pensar, que é diferente de projeto, que é diferente de desenho, né?
O que significa essa abordagem? Acho que essa abordagem se baseia num tripé, né, que é ser uma disciplina multidisciplinar, ser uma disciplina que existe para resolver problemas e ser uma disciplina que resolve problemas cujo centro da equação, da solução, é a experiência do ser humano, né, do usuário. Então, uma diferença latente, né, entre o design e a arte é que a arte existe para criar problema, né, e o design ele vem para solucionar problema. Então, claro que a gente vai se inspirar na arte, mas a gente não vai criar problema, a gente vai problematizar no processo, e o produto do processo é a solução para alguma coisa. E aí, para eu conseguir resolver essa solução a partir dessa abordagem do design, eu vou abordar esse meu problema a partir dos mais possíveis, imagináveis e relevantes pontos de vista possíveis, né? Então, eu tenho que ter uma abordagem mais abrangente, mais complexa do que a engenharia, né? Do que, no caso da minha disciplina, design de luz, mais complexo do que a luminotecnia, né? Ou a luminotécnica. Porque eu tenho que dar conta de, além das variáveis técnicas, tecnológicas, espaciais, também tem que dar conta da experiência. Então, eu tenho que entrar na atmosfera, na sensação, né, no sensorial, e aí a gente vai chegar lá. E a integralidade, né, que está nesse nome, design integral. Design, partindo do princípio que essa acepção que eu acabei de descrever do design, o integral passa a ser um pleonasmo, né? Porque eu já falei que o design é, por definição, multidisciplinar, significa que ele é integral, significa que ele é sistêmico. Mas a gente usa o pleonasmo porque estamos aqui defendendo uma maneira de entender a palavra design, né? Nem todo mundo que lesse design iria entender o pressuposto da integralidade, né? Do holístico, do olhar para o problema como uma coisa muito ampla, com muitas variáveis. Então, o design integral do espaço, né? Aí eu vou ter um outro pleonasmo, que é o espaço e luz, porque o espaço sem a luz não existe, mas na maneira como a gente, né, costuma se deparar com o design de espaço, nem sempre a luz está considerada da maneira como a gente pretende considerar nessa conversa e nesse curso, né, que a gente está discutindo. Vou mostrar umas imagens para falar um pouco dessa relação, né, indissociável entre espaço e luz, que é isso. Se a gente olhar para trás, se a gente olhar historicamente, né, toda a nossa leitura do espaço depende, né, da luz que incide naquele espaço, né? Então, como eu falei, nessa abordagem integral, quando eu estou lidando com visibilidade, espacialidade e atmosfera, isso é impossível pensar apenas na materialidade. Eu tenho que pensar como a luz vai interagir com essa materialidade, porque vai gerar experiências completamente diferentes, né? Essas imagens são apenas assim de inspiração, mas é isso. No Panteão de Roma, a minha experiência daquele espaço, aquilo que eu sinto no espaço, varia ao longo do dia, né? E esses frisos que tem nesses elementos desse grande domo não são decorativos, né? Eles alteram a minha leitura desse material, com isso a minha leitura do espaço, e com isso altera a forma como eu me sinto nesse espaço, né? Quando o Gaudí trabalha aqui nesse prisma da Casa Batelot, refletância e densidade de uma mesma cor em função da distribuição da luz natural no espaço, ele está alterando a própria percepção da luz e a própria percepção do material ao mesmo tempo, né? E na arquitetura do Alvar Aalto, do Barragan, enfim.
eu já ouvi 1000 vezes, né, as pessoas dizerem, até porque muitas pessoas nem sabem que existe essa profissão, né, o designer de luz, mas assim, mesmo entre nós designers de luz, muitas vezes, difícil, a gente tem que ficar explicando o que a gente faz, porque a gente é uma profissão recente. Eu, eu acho que isso é um equívoco de nomenclatura, né? A gente pode até ter uma denominação para o que a gente faz recente, mas a luz na arquitetura, ela existe desde que a arquitetura existe, né? Desde a caverna de Platão, a luz já estava lá como um elemento que define a experiência do espaço. Então, são aí questões para a gente. Vocês podem interagir pelo chat, me discordando de mim, inclusive, tá? Aqui, esse diagraminha que eu coloquei do lado direito da tela, né? É um espaço, suponho um espaço tridimensional, um quartinho, e aqui a gente altera só a refletância das superfícies, né? Não tem nem textura, não tem nem cor, não tem nem luz em si, e eu já tenho uma leitura de espacialidade completamente diferente em cada um desses supostos ambientes. Então, isso é uma forma muito esquemática e extrema de dizer, caramba, se eu não tenho a coisa pensada junto, eu não tenho a coisa pensada, né? E, por outro lado, se você vai pensar a luz para o espaço em outro momento, não tem problema. Mas, por favor, me diz que cor são essas superfícies, se elas são opacas, se elas são reflexivas, porque senão eu não consigo imaginar a luz ali, né? Pensar a luz num lugar sem superfície, não dá. E essa outra imagem, né, dessa maquete da igreja do Alvar Alto, acho que ela também dá conta muito de mostrar disso, né? Como é que ele teria conseguido pensar esse espaço sem pensar a luz nesse espaço? É impossível, né? E também vou puxar essa imagem como uma referência para o que a gente vai fazer, né? Esse curso que a gente desenhou, ele vai se desenvolver também como a partir de um projeto, né? Ou culmina no desenvolvimento de um projeto que a gente está chamando de um espaço multissensorial. Então, um espaço religioso é um espaço potencialmente, né, multissensorial, a gente vai chegar lá. Então, tem a ver aí com essa temática. Essa imagem é uma obra de arte, né, do James Turrell, se chama um Sky Space, que na verdade é como se fosse um grande espaço redondo, né, uma volumetria cilíndrica. Essa superfície cinza que vocês estão vendo na primeira imagem são superfícies verticais. Eu tenho como se fosse uma sanca, um teto, né? Como se fosse uma abóboda branco e um óculo. Então, isso que vocês estão vendo na primeira imagem como um buraco preto e na segunda imagem como um buraco azul é o céu, né? Então, como eu falei, James Turrell é um artista, isso aqui é uma obra de arte para criar um problema que faz eu refletir sobre a forma como eu vejo, como eu percebo, como eu leio os materiais, como eu me sinto num determinado espaço. E ele altera isso, alterando só a intensidade da luz, ou o fluxo luminoso, né? E aí, com isso, ele altera a cor da luz, altera a quantidade de luz que tem no espaço e altera completamente a forma como eu me sinto nesse espaço. Nesse caso, é bem radical, porque além dele alterar a cor das superfícies, né, a minha capacidade de ler vai me fazer ser mais silencioso ou mais ruidoso nesse espaço, ele também altera a forma como eu vejo o que está do lado de fora através dessa fenestração, né? Então, a segunda foto, ela foi tirada depois da primeira foto. Então, eu estava lá nesse espaço, de repente, em função, né, desse contraste entre o fundo e o buraco, eu vi um céu super preto, pensei, caramba, já está super tarde, daqui a pouco ele dimeriza a luz, o contexto fica todo mais âmbar, mais suave, e parece que ele me botou na máquina do tempo e eu voltei para mais cedo, onde o céu está mais claro do que eu acabei de ver o céu. Então ele está manipulando a minha percepção até de tempo apenas com
o fluxo luminoso da iluminação, né? Apenas botando mais ou menos luz na superfície. Isso, claro, é uma maneira de eu dizer, caramba, olha só, a luz, que é o meu instrumento de trabalho, é uma coisa incrível, né? E, por outro lado, uma forma de dizer que para eu decidir qual imagem eu quero, qual sensação eu quero, qual cor de luz eu quero, qual intensidade de luz, eu tenho que ter alguma ideia, né? Eu tenho que saber o que eu quero dizer com isso, senão fica uma coisa completamente aleatória. E aí, a gente vai chegar numa coisa que é bem importante para esse curso, que é como eu decido, né? Como a gente toma decisões no projeto, como a gente percorre o processo criativo, né? Como a gente sistematiza os problemas, como a gente desenvolve um conceito, né? Então, só para dar uma brevíssima daquilo que, né, do que está por trás. Então, a Gabriela perguntou aqui se a cor da luz também é alterada ou que vemos apenas a percepção da quantidade de luz. Nessa instalação, ele usa cor também, tá? Mas, independente do que está acontecendo exatamente aqui nessa imagem, se eu apenas dimerizo uma mesma fonte de luz, só alterando a quantidade, eu também altero a minha percepção de cor da própria luz, tá? Então, aqui o que tem é essa variação de quantidade, apesar de que nessa mesma instalação ele usa cor também. Só Espero fazer ter. uma contribuição, Vai. na realidade existe uma questão formal também, né? Se a gente Uhum. tivesse uma outra geometria, o resultado seria bem diferente, né? Então, Totalmente. eu acho que essa facilidade aliás, olhando as imagens, né? Essa diferença entre cores e padrões é facilitada também por uma questão geométrica, Sim, a né? forma Mas como ele aí, constrói esse canvas, né? Onde ele vai exatamente, operar. né? Sim. Faço referência também ao próprio Panteão, né? Então, se a gente Total. tivesse hoje um outro tipo de iluminação, a gente teria até sobrecamadas de iluminação, né? Tão interessantes quanto a própria da luz natural, quando incide e muda totalmente esse diafragma, né, gigantesco que é o Panteão. Se tivesse friso aqui, por exemplo, nesse domo, a gente teria umas sombrinhas que dariam uma outra camada e alteraria bastante essa relação entre figura-fundo que tem aqui com o céu, né? É só olhar também os trabalhos do Niemeyer, né? Esse Sim, tipo de condição, né? Então, o Museu de Niterói, Memorial da América Latina, Brasília. Então, a gente tem condições muito similares a essa que você está explicando. boa. Sim, muito bom. Então, para voltar aqui para... É isso. Então, como que a gente decide, né? A forma da construção que a gente vai projetar, como que a gente decide se ela tem friso, se ela não tem friso, como a gente decide se ela é abobodada, se ela é plana, se ela tem cor, se ela não tem cor, e que luz, e tudo isso, né? Porque não é assim, né? Não é tipo, hoje eu acordei e vou fazer um domo, amanhã eu acordei e vou fazer uma laje plana, né? São respostas a muitas perguntas que a gente sistematiza nesse processo, né? Então, para a gente chegar lá, né, a gente tem que passar por esse processo e que dentro dessa visão, né, da integralidade, a chave do negócio é a análise, né? Então, se eu estou trabalhando num projeto onde existe uma pré-existência histórica, isso é um fator que eu tenho que levar muito em consideração, né? Mas, para eu começar, eu tenho que verificar tudo que eu sei, tudo que eu não sei, né? Então, eu tenho que me apropriar daquilo de uma maneira que eu me sinta capaz de, então, ter alguma ideia, né? Então, no caso, por exemplo, do design de luz que vem com uma disciplina de braço dado com arquitetura, por exemplo, se eu estou trabalhando em parceria com o Alê, se o Alê é o arquiteto, me liga, Diana, vamos fazer um projeto, você faz a luz de um projeto que eu estou projetando, eu posso até ter uma ideia, na hora que ele me ligar e falar, estou fazendo aqui o projeto XPTO, e ele já vai
falar empolgado, vai me dar vários elementos. Eu posso até ter ideia, mas eu não vou falar nada antes de eu me debruçar nesse projeto, destrinchar tudo que ele me mandar de espacialidade, de materialidade, de intenção, né, de sensação, de entorno, de luz natural, de identidade, tudo, e elaborar uma lista de perguntas para discutir com ele tudo que ele não me deu de informação. É quando eu senti, caramba, eu entendi tudo agora. Agora eu me apropriei desse projeto, eu entendo por que eu tenho que fazer alguma coisa por ele, daí eu consigo ir para uma próxima etapa, que é ter alguma ideia, né? E aí, quando a gente trabalha dessa maneira, assim, com um conceito construído a partir de um entendimento muito integral, muito sistêmico do problema, muitas vezes a sensação que a gente tem é que o conceito veio do próprio projeto, né? Ele que está me falando o que ele quer, como ele quer ser iluminado, o que ele quer de mim, né? E aí o processo flui, né? Porque aí depois é isso, é a minha expertise de traduzir isso, essa ideação de alguma experiência num espaço, né? Com efeitos visuais e tal. E aí, no caso de projetos de iluminação, luminária, só vai entrar aqui lá no final do processo, né? Antes disso, eu tenho que definir como isso acontece e quando isso acontece, o que eu quero que seja visto, como seja visto, que vai fazer a pessoa se sentir de uma maneira ou de outra, né? Então, a gente trabalha muito com a ideia de experiências análogas, né? E aí, quando a gente trabalha com essa ideia de experiência análoga, pode ser que a gente esteja trabalhando no campo de uma ativação de memória, né? Então, de novo, gente, um exemplo de arte, que não é o que a gente faz, mas que ajuda a gente a entender o que a gente faz, né? Ou como a gente pode fazer. Esse é um projeto, né, tipo, por muito incrível, do Olafur Eliasson, lá na Turbine Hall da Tate Gallery, em Londres, onde ele cria um sol artificial num espaço fechado, né? E aí, a experiência das pessoas ali de desfrutar, né? Super documentada, esse projeto tem vários artigos e escritos sobre ele. E o que eu acho incrível desse projeto é a gente pensar assim, aí se alguém vai falar, pô, mas em Londres está sempre nublado, fog, chuvoso, por isso que as pessoas estavam aí, mas nem é, né? Tinha vários dias de super sol, parque cheio e lá dentro lotado também, porque é uma outra experiência, né? Não é recriar a experiência do sol, é ativar essa memória, esse vínculo e fazer você refletir sobre isso de outra maneira. E o que eu acho muito marcante desse projeto, do ponto de vista da luz, é que, tecnicamente, ele usa a fonte de luz que é mais distante da luz do sol possível, que é se a luz do sol é a nossa referência, né, para reprodução de cor no espectro total, o sódio de baixa pressão só reproduz 20%, né, do espectro, ele atua só numa gama. Então, por isso que todas as cores que a gente está vendo nessa imagem é um degradê da mesma cor, né? A sombra, tudo, ela é monocromática, essa luz. Então, ele pensa, né, o que ele quer provocar em termos sensoriais, em termos de ativação de memória, e aí ele vai entregar isso com algo que tecnicamente é o antissol. Então, em termos de luz, esse exemplo mostra como que a tecnologia ela tem um lugar muito concreto no processo criativo, né? E ela está a serviço dessa criação de sensação. Esse projeto dá para falar um bilhão de coisas. Agora, quando a gente fala em sensação, tem uma coisa que é muito importante que quem vier fazer o curso, eu vou falar isso infinitas vezes. Sensação é uma coisa específica. E o conceito de um projeto ele tem que ser muito definido, né? Então, sensação de aconchego, não me diz nada. Porque para mim aconchego é uma coisa, para o Alê é outra, e se eu pedir para cada um de vocês dar uma definição, vão ser mis, né? Sensação de natureza, também não me diz nada, né? Basta a gente pensar que
tomar sol numa praia deserta, 40 graus no verão tropical, é super natureza. E correr pelado na chuva à noite no meio da floresta também é natureza. E são sensações completamente díspares, né? Então, nada. Agora, se eu descrever essas coisas, entender sensorialmente como elas são construídas, aí eu estou conseguindo chegar em algum ponto, né? Por isso que a gente trabalha muito com essa ideia ou a fogueira, né? Então eu quero criar com o meu projeto uma sensação de estar em volta da fogueira. Ok. Tá no começo da noite ou no fim da noite? Você está com seus amigos de toda a vida, tocando Legião Urbana no violão, ou você está com o seu date pela primeira vez? Tem mosquito picando sua perna? Tá frio ou tá calor? Né? E aí você vai chegando em algum lugar, né? Que é, enfim, a vela como um elemento de romântico, né? Num restaurante, a luz de vela. O que é mais importante, o objeto ou a vela? Ou a luz? Não é nenhum, não é nem a vela nem a luz, é a sensação que isso provoca pela associação entre objetos, luz, o tampo da mesa, né? A luz geral, etc, etc, etc. Então, olha, dito isso, dito que a gente quer trabalhar, né, nessa ideia de que a arquitetura, o design de espaço, ele é uma disciplina do universo das emoções, né? E claro que a gente tem que ter o domínio da técnica e da tecnologia para entregar. Isso não tem a menor dúvida. A gente não pode ser conceituar, conceituar, conceituar e depois não conseguir entregar o que a gente promete. Mas a gente, nesse curso, quer trabalhar muito essa conceituação, né? Das sensações, das memórias, de uma descrição, do desenvolvimento de um vocabulário para descrição da experiência espacial a partir do aspecto qualitativo, que depois, né, a gente desdobra no numérico, quantitativo, físico, dimensional, etc. e tal. E aí o tempo todo não tem como a gente fugir do assunto que eu queria, né, que você trouxesse, que é a questão do design e afeto. Vou parar de compartilhar e pedir para você tirar do mudo. Legal. Bom, obrigado pela essa introdução, né? Na realidade, somente nas imagens a gente já viu 37 mil camadas por imagem, né? Mas eu acho que tem uma questão muito importante que você trouxe nessa primeira entrada, que foi o seguinte. Eu acho que antes de criar essa narrativa sobre design e afeto, né, talvez valha a pena a gente entender que existe um caráter semiótico muito importante na questão da luz, né? Então, assim, se a gente parte do pressuposto, né, e isso é real, necessário, de que a luz é uma linguagem, ela comunica e ela se transforma em código, né? A gente tem uma tangência muito grande de entender como as espacialidades, na realidade, se desvelam, revelam e são construídas, né? Então, vou dar um exemplo, né? A gente viu a imagem do Panteão e com a luz natural, né? Conforme foi comentado, a gente tem ali, naquele diafragma, diversas camadas, na realidade, interpretativas do que é aquele espaço, né? E como a Diana trouxe, é muito importante, isso para cada um responde de um jeito, né? Seja contemporaneamente isso, seja há milhões de séculos atrás, né? Então, essa atmosfera, né? Esse desvelar do próprio espaço e essa informação sobre o espaço, né? Empresta, na realidade da semiótica, um caráter muito importante para entender o processo de projetar com luz, né? Sem essa dissociação, a gente empobrece demais, e aí, de novo, recorro ao que a Diana trouxe, né? A gente simplesmente traz um trabalho basicamente quantitativo e não qualitativo. A semiótica acaba alçando, justamente como disciplina, né, essa questão qualitativa do espaço, né? Então, visto isso, se a gente entende que a gente trabalha, né, a luz como linguagem, né, pegando luz e sombra, né, como isso, na realidade, pode ser uma proposta de significado, inclusive, a gente começa a ler as nossas espacialidades de uma maneira muito mais interessante e estratégica, né, e até sustentável,
né? A gente vê uma série de baguás que mercadologicamente são colocados em relação à luz artificial e acabam sonegando a luz natural, né? Então, quando a gente aproveita isso para criar, inclusive, emoção com a luz natural, talvez esse recurso artificial ele seja melhor aproveitado, tecnologicamente melhor proposto, e a gente tem um equilíbrio, né? Justamente porque essa centralidade de projeto está nesse ser humano, né? Eu sou um defensor, assim, ferrenho do design ecossistêmico. Então, eu coloco aí também os animais, coloco tudo, né? Porque se a gente aprender com a natureza, a gente vai trabalhar nossa percepção justamente com aprendizados muito importantes para esse desenho de luz, né? Então, só para exemplificar isso que eu estou dizendo, né? Quando a gente entende, por exemplo, a iluminação de um edifício histórico, né? A gente olha ele de fora e está lá muito bem iluminado. E muitas vezes a gente não vê a iluminação, né? Isso é um recurso de código, porque a gente mantém a história e a iluminação ela entra, mesmo que artificialmente, em detalhes. Ela some, né? Ela cria um halo, mas ainda ela dá uma outra codificação, né? Para a leitura desse edifício, né? Se a gente pega, por exemplo, outras camadas, né? Que eu acho que a semiótica e a iluminação acabam sendo importantes para nos entendermos aí em relação às nossas espacialidades. A iluminação pública, ela traz muitas vezes até engajamento, né? A iluminação, por exemplo, de fachadas, por exemplo, como a Times Square, ela traz uma outra codificação, inclusive comercial, né? Se a gente pega, por exemplo, a própria luz natural, que a gente pode ter até uma leitura mais paramétrica dela, né? A gente aprende muito justamente com a luz natural, né? Justamente para criar aí simbologias possíveis de construção de iluminação. Enfim, né? Essas camadas, né? Essas leituras de códigos, elas comunicam e são estrategicamente importantes para a produção dos projetos de arquitetura, interiores, mobiliário e, quiçá, todas as disciplinas em torno do design, né? Então, assim, faço, né, aí um reforço a esse recorte da semiótica como um recurso muito importante para entender o processo da luz, né? A gente, por exemplo, viu aí durante as Olimpíadas, né, o quanto isso foi importante em provas que na realidade aconteciam durante o dia, em estádios e tudo mais, e como isso na realidade impacta positivamente ou negativamente sobre o processo do esporte, né? Então, assim, tudo tem uma simbologia, né? E partindo desse pressuposto, é interessante olhar, por exemplo, a história disso, né? Então, se a gente pega lá atrás na história da arquitetura, bem lá atrás, vai você um pouco mais catedra, né? A gente começa a perceber que a semiótica, na realidade, para a leitura da luz, ela foi sonegada, porque justamente a leitura dos edifícios era basicamente de construção e técnica, né? Sim. Se a gente der um pulo gigantesco, chegar, por exemplo, a um edifício da Zaha Hadid, a gente vê que outras informações foram incorporadas, inclusive, de novo, a questão paramétrica, né? Como é que, na realidade, eu associo, né, simbolicamente, esse processo da iluminação, por exemplo, como um processo do projeto como o da Zaha Hadid, né? Pensando nessa organicidade, né? Sim. De novo, é um empréstimo da natureza, né? Sim. Então, é interessante entender como essa condução ela se dá, né? Então, dito isso, se a gente fala de semiótica e a gente entende que a luz tem uma relação intrínseca na realidade, né? As questões que são emocionais, né? Que são fortes à nossa vivência, a gente pega justamente a relação afetuosa que a luz pode trazer. Diana comentou, por exemplo, sobre um jantar à luz de velas, né? Justamente essa cadência da iluminação traz a ambiência justamente para que a gente tenha esse olhar de aconchego, essa sensação de aconchego, como ela colocou, né? Numa questão única. Mas se a gente pensar, na realidade, que isso tem camadas, na realidade, que podem orbitar em outros espaços, como é que a gente traz, por exemplo, aconchego para um espaço público? Como é que a gente traz aconchego, por exemplo, para a nossa casa, o nosso dormitório, o quarto de bebê, do Cristo Redentor, né? Então, essa talvez seja a grande vertente, justamente, de descoberta do trabalho da luz, do projeto da luz, da codificação da luz, né? Porque justamente a gente está comunicando, né? A gente está trazendo justamente informações que trazem realmente uma relação
muito forte, muito até visceral, Uhum. justamente com as ambiências que nós projetamos, tá? Pensando em afetivo, Nesse, desculpa. nesse aspecto, acho que é bem. Tem uma diferença brutal entre você trabalhar com espaços onde a contextualização cultural vai ser muito determinante, né? Porque Totalmente. se eu vou fazer a luz da sua casa, eu tenho que fazer ela para você e Uhum. para quem mora com você, e é isso. E aí eu tenho que, né, entender tudo, 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 e tem que entender você, e você tem que ser feliz, mesmo que a foto para a revista não sirva. Agora, se eu estou fazendo uma praça, um aeroporto, um, um espaço público, um edifício público, ou um monumento, como você falou, aí eu tenho que ter muito forte, né, dentro dessas multidisciplinas, a compreensão desses símbolos, o que que significa isso para essa cultura e especificamente para as pessoas desse lugar dentro dessa cultura, né? Exato. Porque se a gente negligencia o simbólico, a gente pode estar cometendo até heresias, né? Digamos assim, no sentido de Sim. provocar sensações adversas só porque a gente analisou uma forma que parecia tão monumental, mas era um edifício que as pessoas queriam esquecer, por exemplo, né? Dentro de um contexto de uma praça, sei lá, para falar um exemplo tolo. Pois é, e eu acho que aí, nesse sentido, a gente tem questões importantes a serem levadas em consideração. Primeiro, é uma escala de aproximação projetual, Isso. né? Não tem como, né, usando o exemplo da ambiência íntima ou de uma praça, que essa relação não seja estabelecida, né? Em cima disso, né, defendo muito a questão da cultura do espaço. Uhum, Se você tem esse entendimento de para que esse espaço, na realidade, se propõe, né, se dinamiza, se desenha, né, para quem ele se direciona, né, você tem que observar espaços culturais justamente para que sejam, na realidade, efetivos, inclusive para o projeto da luz. Né? exato. Um projeto na Finlândia é diferente de um projeto em Fortaleza, né? É diferente de um projeto do sertão do projeto da cidade. Um projeto no meio do mar é diferente de um projeto numa montanha, né? Então, esses aspectos geográficos, né, humanos, né, técnicos, tecnológicos, enfim, históricos, eles são camadas, como eu falei inicialmente, muito importantes para a análise de qualquer projeto. Por isso que, de novo, eu puxo essa questão do código, né? Tudo isso Uhum, tem uma simbologia muito grande e, obviamente, é uma forma potente de estabelecer projetos, né? E aí eu acho que é onde nasce o afeto, porque você estabelece uma relação realmente de pertencimento para quem você projeta, né? Então, a questão do monumento, né? A gente tem aí exemplos exímios, né? De projetos em que a gente tem um memorial, por exemplo, a uma história triste, né? Um fato triste da história, que na realidade tem uma proposição ecumênica, emocional, acaba arraigando pessoas que conhecem ou não conhecem, tiveram ou não tiveram uma relação direta com aquilo, e ao mesmo tempo ele cumpre justamente esse papel de engajar, de criar a empatia dessa relação, né? Então, assim, o que eu vejo justamente nesse recorte sobre o afeto é justamente uma escala de aproximação, né, ligada a uma empatia, tá? Então, acho que isso é muito importante para que a gente pense realmente como projetar, tá? é. E uma última coisa que acho que vale a pena entender, né, justamente sobre essa relação de proximidade, né? Se a gente tem justamente de um lado o obtuso, quando a gente só pensa na questão da distribuição da iluminação por uma questão quantitativa, dentro de todas as camadas que a gente pode descobrir, a gente alça, né, voo para a qualidade, né? Então isso é muito importante. Então assim, entender os códigos de iluminação, como foram mostrados nas imagens pela Diana, sim, te dá um extrato bastante potente, uma construção de repertório que dinamiza a qualidade, inclusive propositiva, relevante, né, que cria uma longa vida para o que foi proposto e que realmente tem uma relação direta e fortificada com as pessoas, Exato. né? Então, eu acredito que esse recorte, né, ele possa ser uma forma interessante de puxar
essa relação do afeto, né? Principalmente no momento que nós estamos. Eu acho que isso foi nos testado, né? A gente fala tanto que o mobiliário foi a grande recurso de dificuldade, a cadeira e tudo mais, mas e a iluminação? Total. Como a luz, na realidade, foi uma trajetória na sua vida nesses 18 meses, por exemplo, né? O Eu que acho você que, percebeu e aprendeu? exatamente, acho que esse ponto que você está trazendo, ele é bem importante no sentido de a gente pensar assim, é, o ponto que eu estou me referindo é o momento presente, né? Acho que tem duas questões aí. Tem esse fato, né, de que nesses 18 meses as pessoas conseguiram entender muito mais, quer dizer, muitas delas tiveram a possibilidade de entender muito mais como que a luz natural transforma a minha residência, né? Então, pelo simples necessidade de reposicionar a tela do computador para conseguir enxergar, talvez não um processo consciente, né? Mas assim, Ela é certamente a gente reveladora, foi né? muito afetado, né? Pela falta de luz. E pela falta também da incidência do toque, né, do sol na nossa pele, que vai ter, enfim, implicações hormonais, mas também sensórias, né? É gostoso sentir o sol. A gente precisa disso, né? E então, eu sinto assim, né, que existe uma sensibilidade maior à importância, né, dessa relação e também a pessoa vendo claramente, né, que de manhã, de tarde, de noite, como que eu eu me sinto diferente nesse mesmo espaço, né, que eu nunca tinha passado tantos dias, tantas horas juntos percebendo essas variações, etc e tal. E paralelamente a gente tem um momento contemporâneo em termos de ciência e tecnologia, que é a ciência nos últimos 20 anos, em termos de cronobiologia, né, mostrando os efeitos do que se chama os efeitos não visuais da luz, né, na nossa vida. E aí, como que não só a luz como um elemento visível me afeta, mas ela também como um elemento não visível. E aí no nível hormonal, no nível neurológico, no nível fisiológico, biológico, etc. E aí, não vou entrar nesse assunto, porque senão já vão ser mais 40 minutos, mas assim, indo direto ao fim da história, o que a ciência está fazendo nesse nosso campo, né, da iluminação, é a mesma coisa que a ciência está fazendo em vários outros campos, que é demonstrar cientificamente fatos que fazem a gente entender por que que ancestralmente a nossa relação com as coisas é o que a gente deve buscar, né? Então, a gente tem que retomar uma relação com o dia, com a noite, com o sol, com a lua, com as estrelas, né? A gente tá indo para o cientista para falar, me dá uma prova, por favor, de que eu preciso do sol. Mas né? Na verdade, e aí, claro, a indústria vai se apropria disso e me dá uma fonte de luz artificial que vai tentar compensar essa falta de sol, que vai tentar atuar de uma maneira, inclusive, não visível, né? A gente já não fala mais apenas em cor, a gente fala em espectro, do ponto de vista também dessas afetações. Estou me segurando aqui para não ir para esse assunto, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: esse curso também tem a ver com a gente se dispor a pensar de forma combinada design de espaço com modelação de luz natural e luz artificial. Tanto no sentido de essa coisa holística, integral, sistêmica, mas também no sentido da promoção de espaços realmente saudáveis, né? No sentido de espaços que realmente abracem a luz natural, se apropriem dela, cuidem dela, né? Ela não pode incidir na tela do meu computador se é um lugar de trabalho, mas eu preciso ter acesso a ela, eu preciso ter, isso é vital, né, para a nossa saúde, para a nossa existência. Então tem esse ponto, assim, né, que é bem importante. Então não deixa de ser também uma proposta de a gente pensar nessa modelação da luz natural
tanto do ponto de vista sensorial, mas também do ponto de vista da saúde, né? Que na verdade é tudo a mesma coisa, né? Se a gente está feliz, se a gente está... Enfim. Eu acho que vale mostrar um pouco só a estrutura, assim, né, do curso, em termos de momentos, de disciplina, até para deixar claro como que a gente vai abordar tudo isso que a gente está falando. Então, além de mim e do Alê, a gente tem como um professor, né, de uma disciplina o Pedro Varela, arquiteto da GRU Arquitetos, Grupo de Arquitetos. Cara, um arquiteto maravilhoso, incrível. Tenho um prazer de estar fazendo um projeto junto com ele agora. E um puta professor, super professor de orientação, de projeto e tal. E como convidados a gente tem o Giuseppe Ferrando, que é um arquiteto catalão maravilhoso, que é o nosso mentor do Made in, o criador da metodologia Made in, né, um curso que a gente teve no IAD Rio durante vários anos, onde a gente ensinou a metodologia que é ultra conceitual que o Giuseppe desenvolveu. E a Tatiane Carré, também arquiteta que agora está morando lá em Barcelona, puta professora, e está entrando com a gente nesse curso. São 4 fases, vai. Primeira fase é um alinhamento dessa metodologia, então essa micropincelada, né, que eu comentei um pouco, né, de como a gente conseguir lidar com tudo isso de forma a projetar, né, desenvolver os projetos. Então, é uma disciplina de metodologia e sempre de maneira experimental, então não é aula, 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 né? É exercício, é ativação, é trabalho em grupo, né? Testes, enfim, troca. E aí estamos com uma abordagem metodológica definida, vamos em frente, né? Aí vem o Alê e é o que a gente está chamando dessa aproximação temática, né? Porque o caso que a gente achou que seria, né, para potencializar essa experiência, né, do desenvolvimento de um projeto integral de espaço e luz, a gente puxou para um projeto de espaço que a gente está chamando de multissensorial, mas que a gente poderia chamar espiritual, a gente poderia chamar até religioso, se a gente não, com isso, tivesse um sem fim de desdobramentos interpretativos que a gente teria que ficar explicando. Então, a gente chamou de multissensorial, mas é onde cabe tudo isso, né? Então, olha, enfim, vai ter convidados, pessoas para discutir essa relação também entre design e espiritualidade, design e afeto, códigos, né? E aí, com isso, a gente tem, né, um safe ground, né, metodológico, uma aproximação ao tema, e aí a gente vai se aprofundar nessa tríade, né, espaço, luz e matéria, que exatamente eu fiquei focando bastante no luz e matéria, e eu olhei, peraí, mas olha aí a forma, né, do Sky Space, é exatamente isso. São essas as entidades que a gente vai estar pensando o tempo todo, para criar a experiência, né, do quarto elemento, que é a pessoa que está ali, né, o ser que está ali. E aí aqui muito com cases, enfim, exercícios de projeto, visita. A gente trabalha muito com um aluno, uma dupla de alunos, se aprofundar num projeto, desconstruir aquele projeto e depois compartilhar com os outros, né? Essa construção de um repertório comum também. E a matéria que, enfim, tem mais carga horária e é onde a gente vai desenvolver, que é o projeto do espaço multissensorial, que vai ser em equipe, e aí vai caber ao grupo definir, né? Quero fazer uma sinagoga, quero fazer um terreiro, quero fazer um pavilhão para rituais do Santo Daime, quero fazer um lugar de prática de meditação. Enfim, a gente vai entender o que cabe dentro dessa definição para desenvolver num terreno específico aqui no Rio. E
acho que deu para contar um pouco, né? Do que é a ideia, do que é a proposta e um pouco a nossa abordagem, né? O perfil, assim. Acho que deu. Não sei se tem perguntas aí para a gente tratar. Podem ser perguntas, né, gerais sobre os assuntos, podem ser perguntas concretas. E senão a gente volta. Rafael Torachi perguntando se o curso tem um viés técnico também. Pergunta difícil, né? Porque, na verdade, não existe a separação, né, das coisas. A gente sempre tem que ter o viés, todos os vieses juntos, mas se a gente está pensando em disciplina ou aulas que vão dar conta de tecnologia de iluminação, não como um conteúdo pré-preparado, mas através dos exercícios, por exemplo, na hora que a gente for fazer uma interpretação de um projeto e entender como que aquele projeto performa daquela maneira, inevitavelmente a gente vai fazer uma leitura da técnica implícita naquele projeto, né? Então tem um viés técnico, mas não sei se tem um conteúdo técnico. Mas também você pode me mandar depois essa pergunta, assim, mais concretamente, o que você tem alguma coisa na sua cabeça que eu te explico melhor. Duda Guimarães, só terá esse curso durante esse período que está no site ou terá outras turmas no futuro? Então, a princípio a gente está aberto essa edição, né? Que começa 25 de agosto, são 60 horas, às segundas e quartas à noite. Falei certo? Falei. Se vai ter outras turmas no futuro, não tem como saber. Não tem nem como saber se vai ter essa. Diana, fala mais sobre a sua visão de luz e ciência, que você disse estar se controlando para não entrar nisso. Clarice, ixi, Maria, mas aí eu vou estender muito tempo aqui. O que eu quis dizer, que eu não queria entrar muito nesse assunto, caramba, acho que a gente vai vivendo... Nossa, é muito grande esse assunto. Quem financia assim, as descobertas científicas? Isso já é uma pergunta, né? Não é nem na luz, isso daí vai valer para biomédica, vai valer para vacinas, né? E depois como que a gente se apropria desses fatos com a comprovação científica, porque da forma como a gente foi educado, eu tinha um professor de física que ele falava assim, tudo que vem depois da frase que começa dizendo cientistas afirmam, a gente se cala, ouve e é verdade. Então, a ciência ela tem uma coisa mítica, né? Então, a gente tem que... Enfim, tá vendo? É um tema grande. Eu já abri mais do que fechei quando você perguntou. Mas eu acho que existe... O que eu falei que eu não queria entrar muito é essa questão de que vão surgindo comprovações para certos, enfim, fenômenos ou relações entre o ser humano e a luz, e aí a gente pode se apropriar disso de diferentes maneiras, né? E, obviamente, a indústria vai querer gerar novos produtos incorporando esse conhecimento, mas a gente, como designer, a gente como arquiteto, a gente como especificador, em último caso, a gente tem que conseguir fazer esse filtro entre, ok, eu preciso promover um ambiente mais saudável. Existem produtos que vão ter uma implicação no relógio biológico, no ciclo circadiano das pessoas, com mais ou menos cuidado, controle, etc. Mas será que não é importante também, como designer de luz, eu pensar na abertura, na janela, numa claraboia, e não apenas na aplicação da luz artificial? Ou seja, eu acho que quando a gente se depara com novos fatos científicos, primeiro a gente tem que entender o que esse fato está falando sobre o que existia no planeta antes de mim, antes dos meus pais, antes dos meus avós, e antes, e antes, e antes. E aí, a minha sensação é que sempre
a ciência vem demonstrar que a gente precisa retomar relações ancestrais. E, obviamente, a gente quer fazer isso de uma forma melhor, não é voltar para a caverna, né, gente? A gente quer construir, seguir construindo novos espaços, mas com um uso consciente do que essas inovações trazem para a gente, né? Então, sempre com um pensamento crítico. Então, Ale, me ajuda a encerrar aqui, porque é isso, senão eu fico abrindo janela aqui. Não, eu acho que exatamente é isso, seguindo a pergunta da Clarice, né? Eu acho que tem uma condição importante, que é uma desconexão, por exemplo, do design e do arquiteto com a ciência, de uma forma mais aplicada. Então, assim, esse aceite de uma tecnologia de iluminação, sem justamente estabelecer um contexto, né, não somente de especificação, mas o porquê, né, como isso se desdobra, se conecta, né, é necessário ou não, né, faz parte de uma interlocução que a gente perdeu durante um tempo, né? E eu acho que, de novo, né, como nós falamos durante o processo de hoje, tem uma necessidade real, né, há 18 meses, de uma interpretação diferente, né, dessa relação com a saúde. Por isso que a questão da origem, né, da origem desse conhecimento, da origem desse produto, da origem desse discurso, ela faz muita conexão com o que a gente precisa seguir em frente. Por uma questão de recurso, por uma questão de estafa de informação, por uma questão realmente de retomar os nossos aprendizados, né? Isso. Por uma questão de cidadania, por uma questão de diversidade, de inclusão. Então, assim, a ciência, de uma forma talvez um pouco mais efetiva, como o professor, tinha um professor que também falava a mesma coisa, né? Depois da Cientistas frase, afirmam. exato, né? A gente tem uma possibilidade muito grande de trabalhar uma sinergia de pensamento, né? Então, acho que isso talvez seja um ponto muito importante, né? O que é essa saúde mental? E o que o meu trabalho, né? O que o meu conteúdo, o meu repertório, na realidade, contribui para isso, né? Muitos Exatamente. profissionais têm uma relação de saúde mental simplesmente com uma questão hospitalar. A gente não está falando disso. Uhum. Está falando E é realmente de uma discussão análogo muito mais com... ampliada. Exatamente, se a gente pensar, agora a gente está falando disso. Há, sei lá, 15 anos atrás era... O tema era o quê? Eficiência energética. E aí... Ah, não, fonte mais eficiente. Ok, mas e se de repente o que eu tenho que começar a decidir melhor é lugares escuros, né? Então, Uhum. e se em vez de eu só pensar, ah, ok, preciso especificar fontes mais eficientes, eu preciso pensar de uma maneira mais eficiente, eu preciso reduzir a quantidade de luz nos projetos, eu preciso reequalizar a distribuição, eu preciso recuperar o escuro, né? Então, se for um É, exercício que a gente fez há 10 anos atrás. Agora a gente está revendo a nossa relação com a luz solar, a partir de... e muito em função, até como uma reação desses produtos que querem mimetizar a modulação da luz natural, que é uma coisa bem louca. são geografias, até culturais, Exatamente, né? Entre Oriente e exatamente. Ocidente. Por isso que é importante ficar desperto, atento no Exato, caminho. total. É É isso. bem por aí. E só para enfatizar, eu acho que assim, é bem importante a gente pensar que assim, a gente vai estar trabalhando luz natural, luz artificial, mas não é o projeto em si, não é um projeto de iluminação, é o projeto de todo o espaço, né? É a gente ir fazendo o desenvolvimento assim dessa arquitetura diurna e noturna ao mesmo tempo, porque muitas vezes quando eu entro num trabalho como uma especialista em luz, a sensação que eu tenho é que a arquitetura noturna ela está comigo, porque todas as imagens, todo o pensamento que o arquiteto traz é daquela existência diurna daquele projeto. E aí, ok, juntos vamos pensar então na existência noturna desse projeto, né? E aqui a gente vai pensar o diurno, o noturno, natural, artificial, junto, construindo a espacialidade, manipulando a materialidade
modulando luz natural e introduzindo luz artificial em numa equipe única, né? Um pensamento único. Minha última contribuição é justamente o seguinte: é retomar o processo de pensar a luz como ritual, né? Uhum. De novo, a gente volta a uma questão ancestral. Como a gente ritualiza a fenomenologia da luz, né? E como isso pode ser realmente um recurso incrível para um partido projetual, né? Conceitual, projetual, como a Diana trouxe. Isso aí. Então, vamos ritualizar. É o que nos resta para seguir em frente. É o caminho único possível. Muito bom. Gente, vamos encerrar então? Alê, foi, como sempre, uma experiência de afeto, prazer e aprendizado estar com você. Muito obrigada e estou muito animada para Eu fazer também. essa parceria. Eu que Obrigadão. agradeço. Eu que agradeço a oportunidade e vamos em frente. Estamos Vamos lá. animados.